Vamos falar agora de eleições 2022. Vamos conferir como foi a agenda dos candidatos ao Palácio do Planalto. Com ela, que está acompanhando tudo, passo a passo, Carolina Abelim, boa noite. Como foi o dia e as agendas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e de Simone Tebet, do MDB. Carol. Boa noite para você, Lívia. Para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan News, vamos lá. Começo contando como foi o dia do candidato do PT à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu aqui em São Paulo com representantes, deputados do Parlamento Europeu. Na ocasião, Lula falou sobre a Amazônia, defendeu a soberania da Amazônia, mas fez uma proposta, propôs que sejam feitas parcerias com outros países, especialmente a União Europeia, para que se consiga investimentos para a região. Vamos ouvir. O Brasil pretende construir parcerias com muitos países para que a gente possa dizer, embora o Brasil é o dono do território da Amazônia, a Amazônia é de interesse de sobrevivência da humanidade e, portanto, todos têm responsabilidade para ajudar a cuidar da Amazônia. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A gente quer explorar da Amazônia aquilo que a biodiversidade pode oferecer, seja do ponto de vista da indústria fármaco, seja do ponto de vista da indústria de comércio, ou seja do ponto de vista de outra coisa que a gente sequer conhece que existe na Amazônia. A candidata Simone Tebet, do MDB, também cumpriu a agenda aqui na capital paulista. Pela tarde, ela se reuniu com representantes, integrantes da Agenda 227, que é um programa, um projeto promovido pelo Instituto Alana. Ela recebeu, esse instituto tem por objetivo proporcionar discussões e agilizar políticas públicas para crianças e adolescentes. Ela recebeu um plano de ação da infância e da juventude que foi construído por várias entidades e instituições e falou sobre a proposta que tem de criar uma Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente. Também falou sobre zerar a fila de vagas para quem aguarda justamente na faixa etária de 4 a 5 anos nas creches. Vamos ouvir. A União vai estar garantindo, que é o que estabelece no Plano Nacional de Educação, nós concluirmos todas as obras inacabadas de creches para que a nossa primeira infância tenha completude de vagas, principalmente crianças de 4 a 5 anos, que é a obrigação da lei. E no ensino médio, esse é o mais importante, os neném vão voltar para a sala de aula. Conectividade com leilão 5G, e a União vai colocar em prática a nova lei do ensino médio, que é garantir o ensino médio técnico para as escolas em período integral. Simone Tebet também repercutiu o debate de domingo, primeiro debate, entre os presidenciáveis, candidatos à presidência da República. Ela celebrou o fato de que pela primeira vez se pôs em pauta a discussão da igualdade salarial entre homens e mulheres, enfim, essa questão de colocar a mulher na pauta. Ela disse que isso foi muito positivo. Ela lamentou o comportamento de apoiadores tanto de Lula quanto de Bolsonaro nos bastidores, o comportamento de desavenças, que ocorreram nos bastidores, e ela também lamentou o fato de não ter tido oportunidade de debater mais propostas para o Brasil. Disse que no debate o país foi passado a limpo e que com denúncias, e que no próximo ela espera que o debate então seja mais focado em propostas e ideias. Vamos ouvir. Já passado a limpo, que passamos, acho que o Brasil a limpo ontem, na base da denúncia de um lado e de outro, a gente possa discutir ainda mais o Brasil. É menos Lula e Bolsonaro e mais Brasil. O Brasil é muito maior que essa polarização. E só para deixar claro, porque falar, bateu um, bateu outro, são circunstâncias. Eu lamento muito o ex-presidente da República não ter tido a coragem de garantir a paridade de ministérios entre homens e mulheres. Aos nossos comentaristas mais uma vez para a gente falar a respeito do primeiro debate entre os presidenciáveis nessa corrida eleitoral de 2022.
que foi ontem, domingo. Começo agora com você, Miguel Daúde. Mostramos um trechinho da entrevista de Simone Tebet, dela reclamando que não teve muito tempo para trazer propostas de melhorias para o país, que espera que o próximo debate seja justamente concentrado ao redor de ideias, de propostas e não picuinhas, brigas políticas diante dessa polarização das eleições. E te pergunto, segundo muitos analistas, apesar dessa reclamação da senadora, ela e o candidato Ciro Gomes teriam tido os melhores desempenhos nesse debate de ontem. Quero te ouvir, para você, quem teve os melhores desempenhos e quem teve os piores? Lívia, na minha opinião, depois eu posso até comentar uma pesquisa qualitativa que fala sobre o desempenho dos candidatos. Na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro foi muito claro, foi verdadeiro quando ele se dirige ao ex-presidente Lula na sua qualificação. Nesse aspecto, eu acho que foi muito positivo, porque as pessoas colocam, não, mas ele não deveria ser agressivo, não deveria fazer isso. Não, ele realmente colocou a verdade ali neste debate. Na minha opinião, o que o presidente não deveria ter cometido era aquela resposta muito ríspida, né, a uma jornalista. Isso não ficou bem. Com relação ao ex-presidente Lula, ele praticamente só se defendeu e não disse que era mentira, né, das acusações de corrupção. Simone Tebet viajou um pouco, né, nessa oportunidade que ela teve de tentar fazer uma defesa e apresentar. Ciro Gomes, ele tem uma didática muito boa, né, ele tem o seu plano em que tem começo, meio e fim, mas não explica como vai fazer. Então, portanto, na minha opinião, ele foi um debate equilibrado em que os debatedores tiveram oportunidade de externar ali o seu sentimento. Com relação a dizer que houve vencedor ou perdedor, depende muito, né? A Simone, mas eu não tive tempo para expor o meu plano de governo. Não é ali que ela vai ter tempo. O debate, todos têm o tempo, é igual. Então, portanto, na minha opinião, foi um debate equilibrado, apesar de muitos terem dito que ela e Ciro Gomes levaram vantagem. Depende muito, né? Debatedor não quer dizer que vota. Se me perguntarem quem foi melhor no debate, eu posso dizer, mas não quer dizer que é naquela pessoa que eu vou votar. Portanto, são características totalmente diferentes. Agora, Constantino, até pegando um gancho nessas explicações dadas pelo Miguel Daúde, entre integrantes da própria campanha do presidente Jair Bolsonaro, há um entendimento que o presidente foi muito bem nessa tentativa que foi construída em conjunto de relacionar Lula à corrupção que perdurou ao longo dos anos de governo do PT. E que Lula, por sua vez, e também faço uma referência ao entendimento de integrantes da equipe de campanha do petista, não foi bem ao tentar rebater essas acusações. Não se defendeu da forma como poderia ou como estaria preparado para fazê-lo. Quero te ouvir em relação ao desempenho dos dois principais candidatos, levando-se em consideração as pesquisas de intenções de voto e a análise, no geral, desse debate. Lívia, essa é a minha análise, né? É muito fácil relacionar o Lula à corrupção do seu governo. Ele era o chefe, né? E todo mundo roubou, todo mundo acabou preso, as estatais foram dilapidadas, os fundos de pensão dilacerados e Lula estava lá. Então não dá para ele fugir desse tema corrupção. E o presidente soube explorar isso muito bem, chamou ele de ex-presidiário várias vezes, mostrou o tamanho da corrupção, mostrou a Petrobras, e ele não teve defesa, talvez porque não tinha papel voador ou não tinha William Bonner como mediador. Então, o Lula foi, sem dúvida, o grande perdedor, isso é evidente, frustrou a sua campanha, os militantes disfarçados de jornalistas estavam desesperados já naquele momento e subindo a cortina de fumaça. Na bolha da mídia, esses especialistas, Simone Tebet arrasou, mas fora da bolha ninguém aplaudiu, era lacração o tempo todo, puxada de cartada feminista o tempo todo, sendo que o presidente soube também expor a hipocrisia desse discurso. Na hora que tinha uma médica séria naquela CPI circense, ela tomou o lado de Renan Calheiros, de Omar Aziz e não saiu em defesa de Nise Yamaguchi, que estava sendo humilhada pelos velhos caciques da política nacional. Então pegou muito mal tudo isso, né? Não sei onde que acharam que Simone Tebet foi a grande vencedora. Talvez nos 60 indecisos que a Folha de São Paulo ouviu, porque nas pesquisas, repito, nos quintais da própria esquerda,
deu Bolsonaro com folga. E acho que foi isso mesmo. O presidente realmente ele foi o mais sincero, ele foi o mais genuíno, ele apresentou os números, apresentou os resultados e, nas considerações finais, lembrou da ameaça comunista da Argentina, da Venezuela, que bate a porta do Brasil. Então, ele foi o grande vitorioso, sem sombra de dúvidas, e Lula foi o grande perdedor.